A primeira testemunha foi uma escolha brilhante, de um certo ponto de vista. Era uma delegada da província de Shanxi. Uma moça de mais ou menos 20 anos. Naturalmente estava bem alimentada, bem vestida e parecia cheia de saúde. A atmosfera imediatamente perdeu atenção. Nós não somos populares. É a penalidade que temos de pagar por nossa superioridade. Baseio-me na nossa antiga compreensão da sutil e necessária e muitas vezes irônica alteração e mudança dos acontecimentos. Não que a nossa juventude chinesa se comporte erroneamente. Ao contrário, sempre toma as atitudes certas, em qualquer lugar. Mas a verdade é que desfruta certas vantagens pela própria natureza do nosso domínio benevolente, e, para resumir, não era fácil para os europeus desprivilegiados e os representantes das nações emergentes identificarem-se com ela. Nossa agente Tie Zai-Kwa comentou que ficou satisfeita pelo fato de a primeira testemunha ser chinesa, e depois perturbada, pois sentiu que se tratava de algo impertinente, que não podia explicar sem análise mais minuciosa. O comentário do infeliz Benjamin Sherban foi: que coisa, uma multidão. Um aglomerado de elementos instáveis, você diria. Se o demônio pudesse citar o Evangelho. A testemunha recitou, durante 15 minutos, não mais, com voz lenta e clara, de acordo com o estilo imposto a todos, os crimes cometidos pelas raças brancas na China e terminou, o que seria a conclusão ou resumo final de quase todas as testemunhas, e sempre foram culpados de desprezo insultuoso e desumano, e de estupidez, e de ignorância no que diz respeito ao povo chinês e à nossa gloriosa história. Já eram quase 7 horas e a arena parecia um poço de sombra. As galerias estavam na semi-obscuridade. A nossa representante terminou de falar e voltou a juntar-se aos outros nas sombras, e o povo aplaudiu e ovacionou. Mas não foi o aplauso tumultuoso que se devia esperar para a primeira testemunha e que sem dúvida seria concedido se a primeira testemunha fosse um índio americano, por exemplo, digo isso a título de comentário desprovido de paixão. Não, a temperatura emocional baixou, e essa é uma conclusão inevitável depois de estudar os vários relatórios dos agentes. Além disso, estou escrevendo como organizador, e espero não de todo inábil, de milhares de eventos públicos. As tochas foram acesas. O processo era o seguinte: de 4 passagens nas galerias diziam tochas imensas acesas, e sob elas figuras imprecisas, que afinal se percebia serem de cores diferentes, dourado, moreno, negro e branco. Corriam com essas tochas ao redor da arena, inevitavelmente evocando associações com os Jogos Olímpicos e outras ocasiões internacionais e emocionantes do passado, e entregavam as tochas às crianças que as esperavam. Essas crianças usavam vários uniformes das suas organizações. Erguiam-se nas pontas dos pés, esse detalhe foi mencionado por todos os agentes. Portanto deve ter causado uma viva impressão, para acender os maços de galhos secos pregados nas paredes da arena. Uma após outra as tochas se acendiam iluminando a arena. Essa pequena cerimônia foi presenciada com muita atenção. Houve um murmúrio apreciativo. O significado desse murmúrio é interpretado de modo diferente pelos nossos agentes. A cerimônia das tochas levou algum tempo. Por ser a primeira, houve algumas dificuldades. Uma tocha caiu, as 2 crianças se afastaram, uma moça mais velha saltou do seu lugar e resolveu o problema,
colocando a tocha outra vez entre as aberturas da pedra e ajudando as crianças a acendê-la de novo, habilmente e perigosamente, usando os restos de uma tocha que tinha sido trazida das arquibancadas. Tudo isso, obviamente não premeditado e não organizado, de acordo com a atmosfera informal. Uma tocha estava queimando demais e emitia chamas longas que chegavam muito perto das pessoas nas arquibancadas, e foi retirada, apagada e substituída por outra. Quando esses casos foram resolvidos afinal, a atmosfera estava descontraída e calma, os delegados conversavam e a noite tinha chegado. Uma escuridão quente e poeirenta, e as estrelas não eram suficientes para amenizá-la. Na arena, os dois grupos oponentes se defrontavam. Forte a luz trêmula e irregular das tochas, lá estava o velho homem branco, sentado, quase imóvel, com uma criança de cada lado, a branca e a negra. A lua surgiu detrás de uma nuvem baixa. Eu juro que era uma cena teatral previamente arranjada. Era quarto crescente, brilhante, e Vênus estava próximo. O cenário era perfeito para um espetáculo de tochas, ou comemoração da bandeira ou uma dança do dragão. Nada aconteceu durante alguns minutos. Era evidente que todos estavam enlevados na contemplação do espetáculo, o drama na arena. Então o grupo da acusação começou a conferenciar. Informalmente. Que tudo devia ser informal tinha sido indicado desde o começo, e confirmado e reafirmado. Algumas pessoas dos dois grupos já tinham ido sentar-se nas arquibancadas, sendo substituídas por outras, um contínuo movimento entre a arena e o povo. A primeira testemunha voltará à delegação chinesa. Esta, por sinal, tinha sido colocada em lugar proeminente em um bloco bem posicionado, perto da arena, entre os dois grupos. Era a única delegação com uma posição especial e marcada por uma bandeira, a única, em outras palavras, para a qual era dirigida a atenção durante o julgamento. Depois de mais alguns minutos de céu estrelado, lua, arena ambígua e, naturalmente, as encantadoras crianças, que brava e atentamente cuidavam das tochas, um dos membros do grupo, mas não George Sherban, foi conversar com o acusado, e então essa pessoa, uma moça, gritou que os dois lados consideravam aberto o processo, que todos sabiam do que se tratava e que eles deviam estar cansados e com fome, e talvez fosse interessante terminar o julgamento mais cedo, só nessa noite. Todos estavam de acordo. Ninguém discordou. E nesse caso, gritou ela, a refeição seria servida às 9 horas, só nessa noite, e não às 12, como seria dali em diante. Então ela fez um sumário do plano das sessões, pediu que fossem tolerantes, pois a comida não tinha sido fácil de conseguir e seria limitada. Pediu que todos estivessem atentos contra saqueadores e tratassem o povo local com respeito, acentuando que deveriam fazer uso das reservas de boa vontade e camaradagem durante todo aquele mês, que sem dúvida iria levar sua resistência e paciência até o último limite. O fato de essa moça ser uma representante comum, não uma das estrelas, e desconhecida da maioria deles, causou boa impressão. As arquibancadas esvaziaram-se rapidamente, enquanto os delegados procuravam o caminho, na semi-escuridão. O campo estava fracamente iluminado, com lampiões nas barracas refeitório, na entrada das tendas e do lado de fora das latrinas, que eram barracas sobre buracos no chão. De algum modo todo aquele povo conseguiu comer nas tendas superlotadas. Esse foi o primeiro dia do julgamento.
Eu o considero uma maravilha, no que diz respeito ao manejo de uma multidão. Depois daquela refeição noturna, a maioria dormiu, exausta. Muitos dormiram onde estavam, nas barracas refeitório, enquanto os que serviam passavam por cima deles carregando as bandejas. Alguns dormiram do lado de fora das barracas, dentro estava muito quente. Era uma cena de evidente desordem. Ainda assim, os brancos foram para o seu gueto e colocaram guardas. Na manhã seguinte, às 4 horas, quando os dois grupos oponentes já estavam na arena, iluminados pelas tochas guardadas pelas crianças sonolentas, as arquibancadas estavam meio vazias, e assim permaneceram durante toda a sessão, porque muitos dos delegados estavam exaustos demais para se levantarem. Assim, aquela sessão dramática da madrugada foi feita com a metade da assistência e, às 8 horas, quando o sol subia vermelho no horizonte empoeirado, extremamente quente, os que tinham dormido e se juntavam agora ao grupo que há 4 horas estava sentado nos bancos de pedra, para a primeira refeição do dia, tiveram de se contentar com notícias de segunda mão dos acontecimentos. Tinham-se apresentado 2 testemunhas, ambas esperadas ansiosamente e de grande importância emocional. Primeiro, o representante das tribos indígenas da América do Norte e depois a testemunha da Índia. Um jovem da tribo Hopi, do sudoeste dos Estados Unidos, ficou de pé, sozinho no centro da arena, falando alto para as arquibancadas semi-vazias, virando o corpo lentamente para que todos pudessem ver e ouvir, com as palmas das mãos voltadas para cima como se estivesse oferecendo a si mesmo e o seu caso para nós, o pobre homem, Benjamin Sherban. Quando ele começou era noite e o céu estava cheio de estrelas que começaram a desaparecer enquanto falava. A Europa estava abarrotada de povos miseráveis e famintos por causa da avidez das classes dominantes. Quando esses infelizes protestavam eram perseguidos, enforcados por roubar um ovo ou um pedaço de pão, açoitados, lançados nas prisões. Foram encorajados a deixar a Europa para viver na América do Norte, onde sistematicamente roubaram tudo das tribos de índios que viviam em harmonia com a terra e com a natureza. Não existe um expediente maldoso, uma crueldade, uma brutalidade que esses brancos não tenham usado. Quando afinal ocuparam a terra de costa a costa, e mataram os animais e destruíram as árvores e o solo, confinaram os índios em áreas de prisioneiros e os maltrataram. Esse povo, cuja permanência nessa grande terra dos índios se deveu à cobiça e à crueldade dos seus semelhantes, agora se esqueciam dessa história recente e tornavam-se bárbaros também. Logo, os invasores brancos dividiram-se em ricos e pobres, e os ricos eram tão cruéis e indiferentes aos seus semelhantes quanto quaisquer outros da história. Por causa da exploração do trabalho dos pobres, os novos dominadores tornarão-se muito poderosos, e explorarão não apenas a América do Norte mas outras partes do mundo. Importaram escravos da África, do modo mais cruel e brutal, para trabalharem para eles e servi-los. Esse grande país, habitado outrora por povos que não sabiam o significado da palavra riqueza, pobreza, dívida, possessão, que viviam em comunhão e prestando obediência ao grande Espírito que dirige o mundo, naturalmente, estou citando os relatórios dos agentes, esse rico e belo país foi saqueado, envenenado, transformado em um arsenal de guerra. E de costa a costa, de norte a sul, todos os que viviam nele passaram a adorar não o grande Espírito que é a alma de toda a humanidade, mas o acúmulo de riqueza. Dinheiro.
mercadorias, objetos, alimentos, poder. O mais pobre dos brancos era rico comparado aos índios subjugados. O pobre mais explorado e necessitado era privilegiado perante a lei, em comparação ao povo que era o dono da terra. Esses Estados Unidos, um termo que ele usou com desprezo, cuspindo as palavras, eram um lugar de vergonha, maldade, corrupção, perversidade. E todos esses crimes foram perpetrados em nome do progresso, também cuspindo a palavra. Tudo, com um espírito de autoapreciação e autoaprovação. E então, o resumo, a denúncia. Na raiz desse procedimento criminoso estava o desprezo pelos que são diferentes, uma arrogância que não lhes permitia nem mesmo procurar conhecer a natureza real dos povos expoliados e tratados como inferiores, completa falta de humildade e da curiosidade que se baseia nessa humildade. A denúncia contra vocês é de arrogância, ignorância, estupidez. E Deus os punirá. O grande Espírito já os está castigando e logo não serão mais do que uma lembrança, e uma memória vergonhosa e terrível. Essas palavras foram ditas em voz alta, gritada, frase por frase, lentamente, e o jovem conservou o rosto erguido para o céu e as mãos estendidas e abertas, e, quando terminou, o céu empalidecia. O velho homem branco continuava sentado, em silêncio, quase imóvel. Silêncio completo. Ninguém se movia. As tochas soltavam fumaça e as crianças, auxiliadas por George Sherman, as apagaram. As cigarras começavam o seu canto. Durante esse tempo, alguns dos que tinham dormido demais chegavam às arquibancadas. O grande anfiteatro continuava meio vazio quando uma jovem do norte da Índia, a líder dos exércitos de jovens, Sharma Patel, ao que todos diziam, amante de George Sherman, caminhou para o centro da arena. Ela é bela e causou uma forte impressão imediatamente. A agente Tiesaikwa a descreve como extraordinária e com várias vantagens pessoais. A Europa, especialmente a Grã-Bretanha, mas outros países também, sempre viram a Índia como um lugar para ser conquistado, explorado, usado. Durante 2 séculos e meio a Índia foi expoliada de toda a sua riqueza. Seguiram-se 20 minutos de estatísticas. O que não teve muito sucesso. Foram usados material e apresentação próprios para um seminário, naquele vasto espaço, onde era preciso se esforçar para ouvir todas as palavras. Antes de terminar essa parte da sua exposição, a audiência estava inquieta, embora solidária. A Índia foi ocupada para o seu próprio bem, naturalmente, segundo a hipocrisia europeia, por exércitos e polícia, e os habitantes do continente, com sua história complexa, suas várias religiões complementares, diversas culturas, foram tratados pelos invasores brancos como inferiores. O domínio da Grã-Bretanha sobre a Índia foi feito e mantido pelas armas e pelo chicote. O povo que fez isso era um povo de bárbaros. Eram. E aqui, a denúncia, eram arrogantes. A exploração da Índia foi feita em nome do progresso e da superioridade dos invasores. Superiores. Aqueles homens feios e desajeitados, com mentes e corpos densos e maciços. Contudo, esse povo superior era incapaz de aprender as línguas dos povos que conquistava. Ignoravam nossos costumes, nossa história, nossas ideias. Nunca passaram de povos estúpidos, ignorantes, e satisfeitos consigo mesmos.
Essas duas contribuições foram até às 8 horas. Os que acordaram mais tarde souberam das duas últimas denúncias pelos que voltavam do anfiteatro para a refeição da manhã. Muito bem, sim, mas já sabemos de tudo isso, era o comentário mais frequente. Como se estivessem esperando mais, algo diferente. Mas o quê? Pois esse foi o sentimento constante do começo ao fim do julgamento. Tenho pensado muito no assunto, e continua um enigma para mim. Durante o dia, até às 5 horas da sessão da noite, o calor esteve insuportável e o desconforto era imenso no campo. Todos compreendiam que não ia ser fácil. Havia muita gente. A água era escassa. Já tinham organizado comissões para conseguir novos suprimentos de víveres e de água. A poeira cobria tudo. Deviam estar dormindo a essa hora. Mas, onde? E o povo da localidade já tinha chegado, continuava a chegar, em número sempre crescente, e ficavam todos ali parados, olhando os milhares de jovens que se movimentavam à procura de mais comida, um pedacinho de sombra, um lugar para dormir. Eles reuniam-se em grupos, em atitude resignada, alguns tocando um instrumento e cantando, ou conversando, discutindo as condições dos seus respectivos países. Essas reuniões dos jovens sempre foram, como tenho afirmado, na verdade sessões legislativas. No efeito, pelo menos. E George Sherban, seu irmão e as outras estrelas estavam em toda parte, tomando parte nas discussões e nas sessões de música. O velho homem branco estava lá também, bem recebido por todos, e muitas vezes o centro de grupos muito interessados. A maior parte dos delegados brancos, 700 mais ou menos, permaneceu no seu conjunto de tendas naquele dia, e quando saíam para as refeições ou outra coisa qualquer, sua atitude era reservada, evitando confronto de olhares, e, quando desafiados, sorriam e eram suaves e delicados. Na verdade, comportavam-se como muitos dos povos que subjugaram eram obrigados a se comportar, estavam tentando ser invisíveis. Nesse dia, depois da sessão noturna e no dia seguinte, os brancos corriam um perigo real, mas depois disso a emoção se abrandou. Nossos agentes foram assíduos. Evidentemente todos eles, até certo ponto, incorreram em uma conceituação falsa sobre o julgamento, levados por seu entusiasmo pela justiça. Falavam sobre vitória total sobre as raças brancas. Mas o que queriam dizer com isso? Aparentemente esperavam não só um veredicto a seu favor, como também uma justiça sumária de algum tipo. Mas, para ser executada como e contra quem? Só posso concluir desses relatórios ardentes, um ardor, sem dúvida, compreensível, que a atmosfera e os sentimentos do campo deviam estar extremamente carregados, além de qualquer raciocínio lógico. Fiquei impressionado então, e ainda estou, com a diferença de tom entre os primeiros relatórios dos nossos agentes e os últimos. Com base no que podemos definir como um erro de avaliação por parte desses agentes, devemos supor que sua avaliação sobre outros assuntos seja muitas vezes igualmente falha. Na segunda sessão da noite, os brancos foram escoltados por guardas a caminho do anfiteatro. Os guardas eram designados pela organização e incluíam os Sherban, Sharma Patel e outras estrelas. Os delegados brancos sentaram-se juntos durante a sessão, do lado oposto ao reservado para o nosso povo, os chineses. Isso dava a impressão de um confronto, pois, como já disse,
nenhuma outra delegação formava um grupo nacional ou racial. É claro que o confronto brancos versus chineses, o que parecia ser, não foi aprovado pelos nossos delegados, pois para eles significava que uma honra própria, justificada e apreciada, oferecida ao nosso governo benéfico, estava sendo difamada e mesmo ridicularizada, porque os odiados e desprezados brancos estavam agora também separados e imediatamente opostos a eles. Embora por motivos diversos. Mais uma vez a oposição entre os acusados, conduzida pelo silencioso George Sherman e seu grupo, e o acusado, o velho homem branco e seu grupo. Mais uma vez a tarde transformando-se em noite, as tochas acesas, as belas crianças, o movimento constante entre a arena e a arquibancada, que estava superlotada, compacta de gente. Toda a sessão dessa segunda noite foi tomada pelos representantes da América do Sul, jovens e mulheres das tribos indígenas. 30 ao todo. Alguns deles gravemente doentes. É difícil imaginar como conseguiram fazer a viagem. Não entrarei em detalhes. Essa denúncia foi mais poderosa do que a dos índios da América do Norte, porque as ocorrências descritas eram mais recentes. Algumas das vítimas estavam ali à nossa frente. A incursão da Europa na América do Sul. A conquista de civilizações brilhantes por meio de rapacidade, cobiça, perfídia, enganos. A selvageria do cristianismo. A sujeição dos índios. A introdução dos negros da África, o mercado de escravos. A devastação do continente, dos seus recursos, sua beleza, suas riquezas. A chacina casual ou deliberada de tribos inteiras para lhes tomar as terras, pela introdução de doenças, pela fome, pela depredação, crimes que ainda não fazem parte do passado porque existem algumas partes de mata explorável no continente. E todos sabem que qualquer área onde exista alguma coisa capaz de dar lucro sem dúvida será explorada. A destruição dos animais, das florestas, das águas, do solo. Um depois do outro, os índios se adiantavam e falavam, ou melhor, gritavam suas frases de acusação, para que os milhares de ouvidos atentos pudessem escutar. Os brancos, especialmente os espanhóis, nos bancos da arquibancada, rodeados pelos guardas, eram os acusados, culpados, responsáveis, absorvendo o ódio daquela massa de jovens, representantes, em mais de um sentido, pois agora eram, naquele momento, os destruidores assassinos que, como eles mesmos e como indivíduos, na certa sempre tinham condenado. Mas agora podiam facilmente ser linchados, e o velho homem branco foi esquecido, pois todos os olhos se voltavam para outro lado. Quando os índios terminaram sua fala, ou acusação, 2 dos espanhóis, iludindo os guardas, desceram correndo para a arena e se colocaram bem na frente do velho homem branco, com os braços estendidos para a frente e para cima, num gesto que lembrava o Cristo crucificado, submetendo-se aos seus iguais. E mais uma vez soou aquele gemido profundo, sibilante, de gelar o sangue. Bem na frente dos espanhóis estavam os índios, alguns deles impedidos de movimentos mais bruscos pela fraqueza e pela doença, ali estavam eles, iluminados pelas chamas das tochas, enquanto a multidão deixava escapar seu gemido sibilante. E então, a um sinal da acusação, as crianças começaram a apagar as tochas. Logo o grande anfiteatro estava às escuras, apenas com a cintilação das estrelas e a pálida luz da lua. E a multidão começou a se levantar e se retirar.
todos os nossos agentes pensaram que os 2 espanhóis seriam mortos na escuridão, mas isso não aconteceu. Essa foi a primeira noite normal. À meia-noite, todos se agruparam ao redor das barracas refeitório, alimentando-se com o que podiam obter. O contingente de brancos pediu que a guarda fosse retirada, e isso causou boa impressão. Os 2 espanhóis juntaram-se a eles, e logo iniciaram uma espécie de seminário, sobre assuntos da América do Sul, dirigido pelos 2 espanhóis e pelos irmãos Sherban. O velho homem branco também gozava de muita popularidade. Na verdade, em todas as noites daquele mês, da meia-noite até as 4 da manhã e o começo da sessão matinal, todos, especialmente George Sherban, eram vistos em toda parte, cada um deles o foco de grupos atentos. Seminários. Grupos de estudos. Aulas. Essas as palavras usadas pelos nossos agentes. O velho homem branco era procurado, eu creio, porque os jovens estavam curiosos para saber sobre os últimos dias da democracia britânica e do Partido Trabalhista, história antiga para eles. Também porque o viam como uma figura redimida por sua aquiescência em confessar seus crimes no tribunal do povo, e oferecer os últimos dias da sua vida ao serviço dos trabalhadores. Às 4 horas da manhã, quando o anfiteatro se enchia, os brancos foram mais uma vez escoltados para o lugar em frente à delegação chinesa, mas assim que chegaram, depois de breve consulta entre os membros, pediram aos guardas para se retirarem e se espalharam entre a multidão. Esse gesto provocou indignação em algumas pessoas, a agente Tia Zai-Kwa, por exemplo, pois para ela parecia um insulto ao correto julgamento das massas. Mas, de um modo geral, foi bem recebido. Na verdade, o ponto alto de rancor e a possibilidade de ataque, ou coisa pior, estava passando. Logo os brancos misturaram-se livremente, mas ainda se retiravam para suas barracas isoladas para dormir. Contudo, depois de mais algum tempo, nem isso faziam. Nesse dia houve um desvio na ênfase da acusação, para desaponto e aborrecimento de todos os nossos agentes, que esperavam algo concreto como resultado da crise da noite anterior. Esperavam, é claro, uma aceleração ou a culminação de todo aquele rancor. No entanto, a temperatura baixou, no que diz respeito às diferenças raciais, porque foram apresentadas testemunhas que falaram sobre os efeitos dos preparativos militares, fabricação de armamentos, potencial da guerra submarina e realidade, as frotas que patrulham os oceanos, e, acima de tudo, os instrumentos que policiam os céus, cuja existência é uma ameaça de morte súbita para contingentes inteiros, a qualquer hora. A sessão da noite consistiu em uma série de relatos que pareciam lamentos, em virtude do uso necessário de palavras simples, ditas lentamente e com ênfase, sobre os progressos da guerra, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra europeia, e o impacto de sua selvageria nas raças não europeias, que tiveram de tomar parte nela ou que foram obrigadas a ceder matéria-prima, colônias perdidas ou trocadas, ou conquistadas, colônias usadas como campo de batalha para conflitos de outros países. A Segunda Guerra Mundial, que envolveu quase todo o mundo, a devastação tremenda, esta também travada especialmente entre as raças brancas, mas usando as outras raças sempre que podiam, ou quando precisavam, e a culminação selvagem, quando os europeus deixaram cair bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki.
E a Guerra da Coreia, seu barbarismo total, sua falta de lógica, a destruição, o fortalecimento dos Estados Unidos, e a corrupção dos Estados Unidos. Os franceses no Vietnã. Os Estados Unidos no Vietnã. A África e suas tentativas para se libertar da Europa. Para que este relato seja verdadeiro, devo registrar que, neste ponto, houve certas referências veladas que podem ser tomadas como críticas a nós, bem como à União Soviética na África. Esta litania, ou requiem, ou lamento sobre a guerra, levou 3 dias. Nesse tempo a luz da lua tornou-se mais brilhante. As sessões noturnas contavam com a presença de uma lua resplandente, quase cheia, que sobrepujava a luz das tochas e diminuía o tamanho da arena e dos antagonistas. No 5º dia tinha-se estabelecido uma rotina e uma disciplina autoimposta, todos compreendiam a sua necessidade. Isso diz respeito especialmente ao álcool. Tinha havido alguns incidentes desagradáveis. Mais uma vez foi sugerida a inconveniência de levar álcool para o campo. Enquanto isso, o povo das redondezas formava uma multidão ao redor do campo, dia e noite, sempre prontos a vender ou trocar álcool e até mesmo algum alimento. Os jovens começaram a sair do campo logo após a refeição da manhã, os agentes se queixaram de que as refeições estavam se tornando invisíveis, e iam na direção do mar, a alguns quilômetros de distância. Lá tomavam vinho, comiam o que pudessem apanhar ou ganhar, pescavam e cozinhavam o peixe na praia, naturalmente sabendo que o peixe do mar não era bom para comer. Nadavam, descansavam, faziam amor, e voltavam às 5 horas. Se isso não tivesse acontecido, o campo ter-se-ia tornado mais intolerável ainda. Não tinham conforto nenhum, especialmente por causa da escassez de água, o cheiro, a sujeira e pelo número sempre crescente dos habitantes locais, curiosos, que não tiravam os olhos desses visitantes e insistiam em tentar chegar às arquibancadas para o que consideravam um divertimento gratuito. George Sherman aparentemente nunca dormia. A maior parte do tempo estava no campo, sempre à disposição de quem quisesse falar com ele. Passava muito tempo com o velho homem branco. Seu irmão Benjamin estava muito ocupado com o seu contingente de crianças, que começavam a ficar inquietas e indisciplinadas, ameaçando a todo momento se transformar em um bando de crianças do tipo que infelizmente conhecemos tão bem. As energias de muitos dos delegados, homens e mulheres, eram usadas para conter as crianças. Na 5ª noite caiu uma breve e copiosa pancada de chuva. A poeira assentou, o ar refrescou, os bancos do anfiteatro foram lavados, a tensão diminuiu. Aproveitaram a oportunidade para aterrar as privadas e cavar outras. Isso melhorou as coisas. Depois das sessões sobre a guerra, dedicaram 4 dias à África. As testemunhas eram de todas as partes da África. Seus relatos mudaram novamente a atmosfera. Como posso explicar? Embora de tipos e aspectos diversos como eram, em conjunto apresentavam um quadro de tanta vida e exuberância, tanta força, tanta virilidade natural, tanta confiança belicosa. Naturalmente, devemos lembrar que algumas partes do continente têm tido governos que consideramos inadequados e que desencorajam de tal modo a população, que apenas os que conservam espírito marcial sobrevivem. Entretanto, talvez, e naturalmente, estou apenas descrevendo o quadro pintado pelos nossos agentes,
esses quase 100 delegados procurassem acentuar para todos suas diferenças do resto deles. Por exemplo, com mais motivos de queixas contra o homem branco do que qualquer outro continente, fizeram questão de expressar opiniões sobre a intervenção de outros, não só os brancos. Voltarei aos detalhes. A primeira testemunha era uma bela camarada jovem do Zimbábue. Foi recebida com toda a atenção e em silêncio, não com o gemido sibilante tantas vezes mencionado pelos nossos agentes. Essa foi a primeira indicação de uma mudança de estado de espírito, por causa da situação atual da África, guerras civis, caos econômico. O que ela disse parecia história antiga, uma vez que ela partiu da conquista de Matabeleland e Mashonaland por Rhodes e seus lacaios há não muito mais de um século, um fato que ela não deixou de frisar, o que era, por si só, estranho. Nossa agente Tia Zaikwa, por exemplo, observou que o fato lhe deu o que pensar. Sua denúncia, obviamente considerada como perfeita, talvez porque se referia a um tempo tão próximo, uma vez que um século é apenas um momento, comparado com a extensão dos séculos, para não mencionar os milênios, facilmente localizado pelos delegados presentes, foi feita de 4 horas da manhã, no sexto dia, até 8 horas, mas na última hora ela foi ajudada por uma testemunha branca, um advogado que, de pé ao seu lado, lhe fornecia fatos e números, ali sob o céu da manhã que surgia, formando um quadro estranho e até mesmo, para os mais intolerantes, ridículo. A parte mais contundente da sua denúncia não foi o que se esperava, que os brancos bárbaros tinham conquistado pela força das armas um povo hospitaleiro e indefeso, que não desconfiava da malícia e da crueldade, e que ofereceu seu país livremente e de boa vontade a esses trapaceiros, para serem massacrados e depois escravizados. Não? A denúncia foi a seguinte, e o fato de que seria melhor exposta em ambiente mais modesto, apropriado para reflexões moderadas, não deve impedir que nós a analisemos em ambiente modesto. A Grã-Bretanha, país de origem dos brancos instalados nesse vasto território, concedeu-lhes o poder de se governarem independentemente, exceto em 2 aspectos. 1. A defesa, que não dizia respeito a essa exposição. O segundo, assuntos nativos, reservado à determinação do governo britânico sob alegação específica e expressa de que ela, a nação britânica, tinha a responsabilidade de proteger as populações nativas conquistadas, de zelar para que os seus direitos não fossem infringidos, para que não sofressem nenhuma privação com a tutela dos brancos. Pois não é preciso dizer que os brancos consideram o seu governo como educacional e benevolente. Escrevo esta segunda palavra com relutância, confiado em nossa compreensão e no pensamento de que a mesma palavra pode se aplicar a diversas circunstâncias diferentes. A partir do momento que lhes foi concedido o autogoverno, os conquistadores brancos tomaram as terras dos negros, os direitos, as liberdades e fizeram deles escravos e servos, usando todos os meios de força conhecidos, intimidação, desprezo, fraude. Mas a Grã-Bretanha jamais protestou. Nunca, nenhuma vez. Não ergueu a voz, embora durante todo esse tempo de maus tratos infligidos pela minoria branca os negros esperassem ser salvos por seu governo protetor de além-mar e acreditassem que essa salvação não se materializava porque seus governantes e amigos não tinham conhecimento da situação. Não que tivessem desistido de enviar toda espécie de representação à rainha e ao parlamento, e toda sorte de intermediários.
Mas porque nenhum governador inglês via o que estava acontecendo e protestava e enviava relatórios ao seu governo, informando que a cláusula principal do famoso acordo que rege a concessão do autogoverno aos brancos não estava sendo cumprida. Porque não chegou nenhum auxílio ao povo escravizado e traído da então Rodésia do Sul. O motivo era simples. O governo da Grã-Bretanha, o povo da Grã-Bretanha, não se lembrava, não tinha considerado importante lembrar o ponto principal de que o autogoverno tinha sido concedido aos brancos com a condição de não maltratarem os negros, e que eles tinham a obrigação de interferir. E eles conseguiram se esquecer, simplesmente ignorar, por causa do seu desprezo inato para com os povos diferentes. Mas o pior estava ainda para vir. Quando a África começou a se debater nas correntes que a prendiam, uma frase que agradou especialmente a agente T.S. Aikwa, quando uma pequena parte dos brancos liberais começou a protestar, na Grã-Bretanha, contra o tratamento dos negros traídos, nem mesmo eles sabiam que durante todo esse tempo o governo da Grã-Bretanha tinha direito legal de interferir, a qualquer momento, para cumprimento da lei. Não pareciam ter absorvido o fato de que no período de várias décadas, quando tudo foi tirado aos negros, a Grã-Bretanha tinha responsabilidade moral e legal de interferir e evitar que os brancos agissem como bem entendiam. E mais, quando os negros começaram a lutar sob o governo do infame Smith e seus apaniguados, e o governo britânico foi afinal forçado a tomar certas atitudes responsáveis, nem mesmo nessa ocasião pareceram se recordar de que o culpado não era Smith, mas a própria Grã-Bretanha, que tinha traído os negros, dos quais era a suposta guardiã contra os brancos. Pois foi a Grã-Bretanha que, por conivência, permissividade e passiva indiferença, encorajou os brancos a fazer o que bem entendiam. Quando se processavam os últimos estágios dessa luta trágica, o governo britânico, o tempo todo, falou, agiu e parecia até mesmo acreditar que os brancos da Rodésia eram responsáveis pela situação, e não o próprio governo central, como se algo estranho e desconhecido estivesse acontecendo, uma grande surpresa, o roubo das terras dos negros e dos direitos dos negros, algo que nada tinha a ver com o governo britânico. E tudo isso levou às sequências mais absurdas e desprezíveis da história colonial da Grã-Bretanha. A Rodésia estava em todas as manchetes, em todos os meios de comunicação durante anos, dia e noite, a causa dos negros tão tardiamente esposada por corações generosos, comentada sem cessar por milhares de profissionais, mas nenhuma vez, durante todo esse tempo, foi mencionado o fato de que a Grã-Bretanha fora responsável pela situação, desde o princípio. E como isto é possível, este extraordinário estado de coisas? Vou lhes dizer, exclamou o jovem soldado no sol da manhã que se erguia sobre o anfiteatro. Foi porque o governo e o povo britânico não podiam nos ver, sempre foram cegos para nós os negros não contávamos. Se fôssemos cães ou gatos eles nos teriam visto, mas éramos negros. Na Guerra da Libertação, esses filantropos choravam quando morria um branco, mas quando se tratava de negros, mesmo que fossem crianças, eles não notavam. Sempre fomos inexistentes para eles. Porque deviam se preocupar com promessas não cumpridas. Descrevo isso talvez com maior quantidade de detalhes do que o necessário para você, que sempre se interessou pela África e que, quando jovem, passou 2 anos em Moçambique com as forças da resistência.
Faço essa descrição porque me levou a refletir na extraordinária persistência de certos fenômenos em determinada área geográfica. Confio em nossa amizade para que perdoe uma certa negligência de pensamento ou de expressão, ou talvez mesmo uma aparente irrelevância quanto aos verdadeiros e reais problemas da libertação do povo, mas são quase 4 horas da manhã, e do lado de fora do quartel-general posso ouvir os passos dos soldados, os nossos, mas quem pode confiar na permanência de qualquer coisa nestes tempos incertos e conturbados? Sobre essa persistência, ou continuidade, voltarei a escrever em um momento. Enquanto isso, faço uma pausa para comentar sobre o fato de a contribuição dessa jovem negra ter sido a denúncia mais racional de todas. Não quero dizer que ela estivesse mais certa. Não se trata disso. As denúncias contra o homem branco são infindáveis. Digo isso e não preciso dizer nada mais, basta mencionar qualquer país e os fatos e números claros e exatos nos vêm à mente. Não precisamos de um julgamento. Mas essa jovem estava acentuando um ponto que os outros não haviam tocado. Estupidez, ignorância, arrogância, a autossatisfação primitiva que tantas vezes discutimos significam uma coisa. Com essas palavras e outras semelhantes encerraram todas as outras denúncias. Mas ela estava dizendo algo mais. Como era possível que uma faixa de terra do tamanho da província de Ronen fosse conquistada por um punhado de aventureiros, e depois esquecida pelo Império? Porque foi o que aconteceu aqui. Brutalidade, sim. Ignorância, sim. Sim, sim, sim. Mas não são qualidades desconhecidas na história. Mas foi possível ao Império Britânico a conquista de uma vasta parte da África, a qual foi colocada nas mãos de 100.000 brancos, e esse número jamais ultrapassou 1 milhão, e depois esquecida. Foram enviados governadores, o tipo que tão bem conhecemos. Não duvido que, de tempos em tempos, o governo britânico fosse informado, por seus especialistas em finanças, que certos interesses deviam ser protegidos, mas isso foi tudo. Realizações de valor, promessas, obrigações, não foram renegadas e sim ignoradas. A ponto de a crise da Rodésia, quando finalmente amadureceu, poder ser discutida durante anos, sem que a questão-chave viesse à tona nenhuma só vez. E agora, sobre a minha ideia de continuar uma tendência, uma linhagem, um fator, em determinado lugar ou entre um povo. Esse julgamento ocorreu, no que concerne aos participantes, por uma única razão, para expor queixas e ressentimentos contra os antigos opressores coloniais. Os imperialistas. Essa a sua função. Essa moça falou durante 4 horas, ajudada por seu advogado branco, e foi ouvida com a maior atenção. Contudo, seu caso se perdeu. Por causa da atmosfera geral, tanta coisa para ouvir, tantas ideias para serem trabalhadas em condições de extremo desconforto. O seu ponto, de que um grande império conseguirá conquistar e depois esquecer, ignorar, um território do tamanho de Ronen, não foi bem absorvido. Não é extraordinário. Na verdade, o que aconteceu foi o que sempre tinha acontecido naquele determinado território. Entretanto, alguns quilômetros ao norte, na Rodésia do Norte, logo depois chamada Zâmbia, ocorreram revoltas, bem-sucedidas, dos negros contra os brancos, e o fator emocional mais importante foi precisamente que o povo da Grã-Bretanha, na pessoa da Rainha Vitória, havia feito promessas que não foram cumpridas.
Lá, deu certo? Na Rodésia, não? Bem, para mim isso é motivo de reflexão. Uma área geográfica conserva um certo sabor, que se manifesta no que acontece, nos fatos importantes, na sua história. Citou, por exemplo, a lamentada União Soviética, ou Rússia, onde os fatos ocorrem e se repetem, continuamente, não importa o nome que deem à imensa terra, União Soviética ou Rússia, nem as suas ideologias dominantes. Naturalmente há outros exemplos que podem ser lembrados com facilidade. Às vezes imagino se essa ideia não deveria ser ensinada às crianças, no início do seu curso de geografia. Ou seria história. Se pareço devagar, aceite como desculpa a longa noite de ansiosa vigília. A madrugada está aqui e não vou descansar ainda, pois quero terminar esta carta. O portador parte esta noite. Volto ao anfiteatro, a África esteve na agenda durante alguns dias. Durante esse tempo a organização do campo sofria. Todos estavam realmente famintos, com falta de sono, com calor, empoeirados. Mas, agora, a maioria deles ia até a costa durante o dia, e naturalmente isso caçava mais. O ambiente agora estava tenso. Com a lua cheia iluminando a arena, tornando visível várias fileiras das arquibancadas, e as tochas quase desnecessárias, os oponentes se apressavam, a ruína do Pacífico, a imposição de costumes estrangeiros às sociedades antigas e pacíficas, a imposição à força do cristianismo, a destruição de ilhas, para servir aos interesses da indústria ocidental e a agricultura, o uso do Pacífico para testes de armas nucleares, como se o oceano pertencesse à Europa. Foi exposto também o domínio da Europa sobre os povos subjugados do Oriente Médio, as promessas irreconciliáveis feitas a árabes e judeus, a arrogância. Desprezo, arrogância, estupidez, ignorância. Quero acentuar, neste ponto, que os árabes e judeus, inimigos recentes, eram inseparáveis, e não perdiam nenhuma oportunidade de nos lembrar da sua origem comum, suas religiões similares, a compatibilidade das suas culturas, e, segundo eles, seu futuro comum e harmônico. O julgamento citou o homem branco na Austrália, o homem branco da Nova Zelândia, o homem branco no Canadá, o homem branco na Antártica. Deve ter notado que quase não mencionei a Rússia. Uma das razões é que não havia delegados russos, embora houvesse representantes das colônias, Polônia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Cuba, Afeganistão, partes do Oriente Médio. Agora os delegados se revezavam a cada 10 minutos e faziam filas, que se estendiam pelas passagens do anfiteatro, esperando sua vez de depor na arena, de gritar, de denunciar e depois voltar aos seus lugares. Chegamos agora ao meio do julgamento, o 15º dia. Relendo os relatórios dos agentes, o que chama a atenção é o tom de frustração, aborrecimento. Deve-se lembrar que os nossos agentes são todos membros ativos das suas organizações, não dissidentes ou pessoas estranhas. Trabalham, em sua maior parte, sem pagamento, como uma prova de apreciação ao nosso governo benevolente. Emocionalmente fazem parte dos exércitos de jovens, e seu valor reside no fato de compartilharem, e registrarem, o estado de espírito dominante. Devo perguntar outra vez, o que todos aqueles jovens estavam esperando e que não lhes foi dado. Pois, ao que parecia, estavam tendo exatamente o que tinham ido procurar. Cito Chies Aikwa,
o estado de espírito é incorreto. Os grupos não estão sobrepujando as dificuldades da situação. Muitos vacilam e cometem erros. Há uma deficiência no sentido de compreender imediatamente as distorções burguesas que negam a verdadeira experiência da juventude sincera. E assim por diante, por várias páginas. Todos os nossos agentes, durante aqueles dias, enviaram relatórios semelhantes a esse. O egrégio Benjamin Sherban, o centro não se sustém, a anarquia pura e simples está solta no mundo. Fui informado de que é a letra de uma antiga balada popular. Gostaria de ouvir o resto, pois talvez nos traga orientação para as dificuldades do presente. Era evidente que os delegados estavam nos últimos limites de resistência, e o julgamento só continuou graças à flexibilidade e tolerância dos organizadores. Por exemplo, agora o álcool era levado livremente para o campo, o que afetava a disciplina. Outra coisa, o sexo, a princípio discreto e dentro dos limites do bom senso, passou a ser ostensivo, não apenas entre os delegados, mas entre eles e os habitantes locais. Prevalecia a inquietação, a insatisfação, um movimento contínuo ao redor do campo, das barracas para o refeitório, para os abrigos improvisados, onde debates e seminários pareciam sempre em andamento, e do campo para as praias, e agora estavam usando burros para o transporte e alguns velhos caminhões, requisitavam gasolina, naturalmente, e grupos de delegados andavam ao longo da costa, entrando em aldeias e vilas, tentando obter alimento, e indivíduos isolados também, pois geralmente, em ocasiões de grande pressão, sempre há os que parecem ser lançados para fora, como por força centrífuga. Esses se desligam dos outros, ou ameaçam se desligar, choram, queixam-se de estar sendo subestimados, discutem a possibilidade de suicídio, e apaixonam-se perdidamente por pessoas que nunca mais verão na vida. Isso não significa que o comparecimento às sessões tivesse diminuído. O anfiteatro estava sempre lotado, todos atentos, presos ao que acontecia na arena, das 4 às 8 da manhã, e das 5 da tarde até a meia-noite. Mas agora não ficavam tão silenciosos, davam apartes, especialmente por ocasião das denúncias, faziam comentários, citavam fatos e números. A participação entre a audiência e, eu ia dizer, os atores era total. Aparentemente não havia motivo para que terminasse a fila de testemunhas, mas já começavam a perguntar quando o velho homem branco, que se sentava em silêncio, hora após hora, ia começar a se defender. Nesse tempo, naturalmente, ele conversava com os que o procuravam, e podia-se dizer que eram todos, hostis ou não, durante os momentos de descanso, se é que se pode usar essa palavra para aquele frenesi de inquietação. Enfim, ele não era considerado como um inimigo, e os adjetivos, corretos, naturalmente, usados pelos nossos informantes para descrevê-lo já não tinham o entusiasmo do princípio. Dizia-se abertamente que o julgamento não poderia durar o tempo previsto de um mês, pois as condições estavam se tornando impossíveis. E então aconteceu algo novo. Apareceram aeronaves, evidentemente espionando. A primeira surgiu em uma noite de lua cheia, um helicóptero pairou sobre o anfiteatro por alguns minutos, e tudo parou, até que se afastasse. Esse aparelho atento, não identificado, causou certo efeito, nossos agentes relatam fúria, exasperação, uma cólera contida, se o aparelho estivesse ao alcance das mãos dos delegados teria sido destruído.
Houve piadas sobre espionagem dos russos. E nossa! Apenas registro, sem comentários. Na noite seguinte, outro aparelho apareceu, também não identificado, e ficou sobre o anfiteatro até conseguir o efeito desejado. Mais uma vez a reação de fúria. Uma cólera quase histérica. Será possível que em alguns departamentos seja ignorado o horror e o ódio pelos produtos da engenhosidade humana e da tecnologia? Vários e diferentes aparelhos continuaram a surgir no céu, de dia ou de noite, alguns voando muito baixo, outros alto, quase invisíveis, a maioria de origem desconhecida para os jovens, muitos deles especialistas e conhecedores, que os observavam. Fizeram piadas sobre homens do espaço, discos voadores, forças policiais internacionais, esquadras aéreas de vigilantes, satélites espiões teleguiados. E a guerra iminente tornou-se o tema principal. Se era isso o que os aparelhos queriam conseguir, conseguiram plenamente. Agora a lua já não era mais cheia e aparecia mais tarde cada noite, as tochas novamente exerciam seu profundo efeito emocional em todos. Subitamente, na 19ª noite, George Sherban, que não tinha dito praticamente nada durante as sessões na arena, adiantou-se e declarou de modo casual, que aborreceu muito os nossos agentes, que era hora de a promotoria encerrar o seu caso. Ninguém esperava isso, não naquele momento. Mas nem bem ele acabara de falar e todos perceberam que estava certo, pois o que mais poderia ser ajuntado às denúncias que já tinham ouvido. Entretanto, todos esperavam um sumário final da promotoria. George Sherban disse apenas: encerro meu caso e dou a palavra a John Brent Oxford. A princípio houve uma forte reação. Mas passou de desapontamento à aprovação, e os jovens comentavam que era uma manobra correta, embora arriscada. O silêncio era completo. O homem branco não se levantou. Ninguém esperava que o fizesse, todos sabiam do seu estado de saúde. Sentado na cadeira, da qual não saíra durante as sessões, ele disse com voz clara, mas sem fazer esforço para ser ouvido: declaro-me culpado de tudo o que foi exposto. O que mais poderia fazer? Silêncio novamente. Ele não disse mais nada. Começou o murmúrio, o riso colérico, e então um movimento inquieto, uma indignação. A tensão foi quebrada quando um jovem gritou com o bom humor zombeteiro que tinha sido, evidentemente, a nota preponderante do julgamento: muito bem, o que vamos fazer? Vamos linchá-lo. Risos. Alguns dos nossos agentes relatam que não acharam isso nada divertido. Segundo T.S. qual era a falta de respeito para com os saudáveis veredictos da história. Houve também grande confusão e muita irritação. Depois de alguns minutos o velho homem branco ergueu a mão, pedindo silêncio, e voltou a falar. Quero perguntar a todos os presentes, por que vocês, os acusadores, adotaram com tanta energia e eficiência os métodos que criticam. Naturalmente, alguns não tiveram outra alternativa, refiro-me aos índios da América do Norte e da América do Sul, por exemplo. Mas outros tiveram escolha. Porque muitos desses que não foram forçados a isso, resolveram copiar o materialismo, a cobiça, a capacidade da sociedade tecnológica do homem branco. E não disse mais nada. Houve indignação, um murmúrio de vozes que se transformou em clamor.
Então George Sherman disse: é quase meia-noite, sugiro que façamos uma pausa e recomecemos a discussão às 4 da manhã, como de costume. As arquibancadas esvaziaram-se rapidamente. Naquela noite, poucos deixaram o campo. O ambiente era de efervescência e prevalecia o espírito que, depois de estudar cuidadosamente os relatórios, tomo a liberdade de definir como jocoso. As 4 horas de intervalo foram de discussão acalorada. Todos estavam curiosos para ouvir o que a defesa teria para dizer. Diziam, em tom de brincadeira, que obviamente o homem branco, que sempre estava certo, ia acusá-los, especialmente as nações não brancas que haviam adotado a indústria e a tecnologia eficientemente. O que, sinto-me feliz em notar, incluía nosso povo, da maioria dos crimes dos quais ele tinha sido acusado. Com um espírito em parte irado, em parte divertido, nas centenas de conversas entre casais, grupos, seminários, essas prováveis acusações eram imaginadas e elaboradas, até mesmo oferecidas ao velho homem branco para que fizesse uso delas. Nossos agentes expressaram sua indignação por esse espírito, definindo-o como frívolo e insultuoso. De madrugada choveu, outra chuva pesada e rápida. Quando se dirigiam ao anfiteatro para acender as tochas, voltou a chover. A madrugada chegava úmida e quase fria. Correu a notícia de que a sessão fora cancelada, para dar tempo a que o anfiteatro secasse. Muitos dormiram onde estavam, por causa da baixa da pressão provocada pela queda da temperatura, e por causa também do sentimento de anticlímax. Quando acordaram, as discussões e os debates reacenderam-se durante a manhã e a tarde, mas agora bem mais calmos, mais sérios, com menos zombaria. Mas o ambiente era de camaradagem. Lendo os relatórios agora, vejo que na verdade o julgamento terminara. Na ocasião, porém, havia uma certa ansiedade para saber o que ia acontecer a seguir. Foi bom ter chovido, mas tenho a impressão de que, de qualquer modo, tudo teria corrido da mesma forma. Às 5 horas da tarde, o anfiteatro estava seco e os delegados lotavam as arquibancadas. Todos olhavam para o velho homem branco, com curiosidade irônica, imaginando a linha que ele escolheria, mas foi George Sherman quem se dirigiu para o centro da arena, ergueu os braços pedindo silêncio e começou. Ontem o acusado revidou a acusação. Tratava-se de um argumento que foi discutido e estudado desde então. Mas hoje quero fazer uma autocrítica que, espero concordem, não se afasta do espírito desta nossa reunião. Era o inesperado. Nenhum som nas arquibancadas. A mulher, Sharma Patel, colocou-se ao lado dele. Durante vários dias ouvimos os relatos do barbarismo com que as raças brancas têm tratado as outras raças, às quais, como sabem, para fins deste julgamento tenho a honra de pertencer. Isso foi acolhido com uma risada geral irônica e de vários pontos ouvia-se cantar: eu tenho um avô indiano, eu tenho uma avó judia. Ele ergueu a mão, fez-se silêncio e George disse, para dizer a verdade, um avô judeu, na Polônia. Naturalmente, agora parece haver uma possibilidade de que esse meu ancestral se tenha originado dos khazars e não em Israel, nem mesmo nas proximidades, o que me dá 2 avós não europeus. Mas, naturalmente, afora isso, sou a mistura comum irlandês-escocês, ambas raças subjugadas. Outra risada geral. Ameaçaram começar a canção novamente, mas ele impediu que o fizessem.
Quero fazer uma única observação. Durante 3.000 anos a Índia tem perseguido e maltratado parte da sua população. Refiro-me, naturalmente, aos intocáveis. O tratamento dado a esses infelizes, bárbaro, cruel, insensível, as palavras foram lançadas, uma depois da outra, com pausas entre elas, como desafios, enquanto ele voltava-se lentamente, olhando toda a audiência. Esse tratamento indescritível e cruel não pode ser comparado, em sua baixeza, com o que as raças brancas já fizeram. Neste momento, milhões e milhões de pessoas no subcontinente da Índia estão sendo tratadas de modo muito pior do que os negros da África do Sul, pior do que qualquer opressor branco já tratou um negro. Não se trata de opressão de um ano, perseguição de uma década, maus tratos durante um século, não se trata do resultado de um regime de curta duração e mal-sucedido, como o Império Britânico, não se trata de uma explosão de selvageria de 10 anos, como o regime de Hitler na Europa, nem dos 50 anos de selvageria do comunismo russo, mas de algo incrustado em uma religião e em um modo de vida, em uma cultura, tão profundamente encravado que o horror e a brutalidade desse ato já não são vistos pelos que o praticam. Ele deu o lugar a Sharma Patel. Eu, nascida e criada na Índia, concordo plenamente com o que disse o meu camarada. Não sou uma intocável. Se fosse, não estaria aqui. Mas, como não sou, posso me adiantar agora e dizer que durante todos estes dias, nenhuma das denúncias que ouvi se compara ao que eu sei, ao que todos sabemos, sobre o modo pelo qual indianos tratam indianos. Isso é assim há milhares e milhares de anos e aparentemente não somos capazes de pôr um fim nesse erro monstruoso. Em vez disso, nos reunimos aqui para criticar os outros. Dito isso, ela se juntou ao grupo, seguida por George Sherban. Um longo silêncio. Nada foi dito? Então começou a inquietação, os murmúrios, que sempre significam uma manifestação do povo. John Brent Oxford ergueu então a voz, mas não muito, obrigando todos a fazer silêncio. Nós todos sabemos que neste momento existem nações não brancas que dominam e subjugam pela força outras nações, algumas não brancas, outras, brancas. Silêncio novamente. E então, querem que relembre aqui os vários exemplos da história quando negros, morenos claros, dourados, cor de creme trataram seus próprios povos, e outros, cruelmente. Silêncio. Por exemplo, não é novidade para nenhum de nós que o tráfico de escravos da África foi conduzido principalmente por árabes e tornado possível pela cooperação livre dos negros. Nesse momento, um espectador atrasado, correndo pela passagem da arquibancada, gritou: "Parece que vamos começar um seminário sobre a desumanidade do homem para com o homem." Os que estavam mais próximos explicaram o que se passava, ele desculpou-se em voz alta, e, durante essa breve comoção, as pessoas começaram a deixar o anfiteatro. Então uma moça ficou de pé e gritou: "Para mim chega da desumanidade do homem para com o homem. Para que serve isso, afinal?" Era uma alemã. Uma moça polonesa ficou de pé no outro lado do anfiteatro e gritou: "Não me admira que esteja farta. Pode sair, se antes fizer uma autocrítica, como os outros fizeram. Quero que fale sobre os crimes cometidos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial." "Oh, não? Oh, pelo amor de Deus! Vamos sair daqui", foram os comentários, vindos de vários pontos.
O velho homem branco tentava fazer-se ouvir. Outros gritavam que quem quisesse discutir assuntos semelhantes devia descer para a arena e apresentá-los adequada, clara e corretamente. A alemã, as tranças voando atrás dela, corria para a arena, para enfrentar sua oponente, que já estava lá. A polonesa, uma moça forte, usava roupas que nossos agentes acharam indecentes, short branco, sujo, e sutiã. Mas, a essa altura, todo tipo de vestimenta era usado, de acordo com a vontade de cada um, e a maioria era exígua. Muitas pessoas se levantaram gritando que não estavam ali para assistir a brigas particulares. Mais intervenções, verbais ou não, houve pequenas lutas corporais. Em um instante, tudo era discussão e desordem. George Sherman encerrou a sessão. Nesse momento apareceu em helicóptero, diretamente em cima da arena, voando muito baixo. Era grande, barulhento, com luzes rotativas brilhantes, de várias cores. Subitamente todos estavam de pé, sacudindo os punhos erguidos e gritando. Já estava quase completamente escuro, as tochas estavam acesas, uma cena de confusão e de raiva impotente. Todos voltaram para o campo. Sabiam que o julgamento acabara. Começavam a falar na volta para os respectivos países. Estavam com calor, sujos, cansados, irritados e com muita fome. Durante toda a noite os helicópteros iam e vinham, impossibilitando o sono e o descanso. Quando o dia nasceu, todos se dirigiram para a costa, andando, correndo. Nem todos deixaram o campo. Mais ou menos às 7 horas da manhã, um avião apareceu, voando bem alto, e deixou cair uma bomba no anfiteatro, com pontaria certeira, destruindo-o completamente. Alguns escombros caíram entre as barracas. O velho homem branco, que estava sentado sozinho, não muito longe do anfiteatro, foi atingido mortalmente por um pedaço de pedra. Ninguém mais se feriu. Quando os milhares de jovens voltaram, encontraram um cenário de devastação. Alguns partiram imediatamente, a pé, para as vilas ou cidades costeiras, de onde poderiam começar a longa viagem de volta. Naquela noite poucos estavam no acampamento. Tudo tinha sido desmantelado, as privadas cheias de terra, os habitantes locais foram embora. Os nossos delegados chineses foram transportados por ônibus especiais. Houve demonstrações de ressentimento e cólera quando viram que os ônibus tinham levado comida e os nossos delegados já estavam comendo e bebendo quando partiram. Na manhã seguinte só se viam os cães farejando o solo. Esse foi o julgamento. Enquanto ainda estava em progresso, recebi relatórios sobre boatos, definidos e persistentes, especialmente na Índia e na África, de que estavam fazendo planos para uma transferência em massa das populações para todas as partes da Europa. Isso incluiria, por implicação, planos para pogroms e massacres e a anexação compulsória da terra. A explicação para essas invasões era sempre variações sobre o tema da culpa do homem branco, que ele tinha demonstrado ser incapaz de desempenhar sua parte na fraternidade das nações. Nossa atitude, esperavam, pressupunham, seria a de solidária indiferença. Logo depois que os delegados deixaram a Grécia, espalhando-se pelo mundo, os comentários cessaram. Devemos, portanto, acreditar que as denúncias, extremamente retóricas e ultra-simplistas, embora essencialmente corretas, tenham exaurido um certo grau de ira e de desejo de vingança.
Ou que aqueles jovens, voltando para casa com o relato do que havia acontecido, uma descrição dos argumentos e contra-argumentos usados, agiriam como abafadores de certas fogueiras. Não tenho uma explicação lógica. Mas o fato é que, coincidência ou não, os massacres, o extermínio determinado e planejado das populações da Europa estavam previstos, e eram ativamente endossados, e agora não se ouve mais falar neles. Esse acontecimento de menor importância, estranho, suspeito, esse julgamento, que pode ser considerado quase como uma brincadeira, e, apresso-me a dizer, não no que diz respeito ao assunto tratado, na realidade está sendo comentado em toda parte. E não permitimos cobertura da imprensa. Naturalmente, relatos, inadequados e inevitavelmente aumentados, chegaram aos jornais de todo o mundo, incluindo os órgãos oficiais da vontade do povo. Mas sempre como notícia sem importância. Nada na televisão, que não esteve presente, e as estações de rádio pouco o mencionaram. A questão de George Sherban. Esse julgamento elevou-o a uma posição de líder indiscutível e porta-voz, embora não tenha dito mais de 10 frases durante todo o julgamento. O que esperava ganhar expondo-se desse modo? Essa posição ele conseguiu, é preciso lembrar, sem a ajuda de certas posições que poderia ter tido quando bem entendesse. Só posso dizer que, seja o que for que esperavam, o fato é que George Sherban desapareceu quando o julgamento terminou. Ninguém parece saber onde está, embora as organizações e os exércitos de jovens de 50 países clamem a sua presença, para instruí-los. Muitos dos delegados também desaparecerão, e pessoas com as quais sabemos que estiveram em contato. Quais eram os assuntos das conversas durante aqueles dias e noites, quando ele estava sempre no campo, falando, discutindo, fazendo seminários? O estudo dos relatórios dos meus informantes não me leva a conclusão alguma. Ele é um homem de fala fluente e espírito vivo, mas não se especializa em nenhum assunto. Causa uma forte impressão, mas aparentemente não deixa nos outros a lembrança de opiniões fortes. Não se define politicamente, nunca tomou a defesa de uma classe ou de uma posição específica. Contudo, tem a confiança de grupos para os quais a política é tudo. Nossa agente Tia Zaikwa, quando relatava as conversas com as quais estava, obviamente, fascinada, menciona mais de uma vez que tinha estado na companhia dele e diz: o delegado George Sherban não satisfaz a elevada aspiração da gloriosa militância do povo. Falta-lhe o ardor revolucionário. Falta-lhe a capacidade de basear suas ações nos mais altos interesses das imensas massas. Sofre de idealismo irresoluto e de entusiasmo por ideias humanísticas que não se relacionam às necessidades concretas. Elementos de mente fraca, com bases insuficientes da doutrina correta, sentem-se atraídos por suas palavras. Ele devia ser desmascarado e reeducado. Eu renovei as ordens para sua eliminação. Envio-lhe saudações amigas. Lembranças, memórias de uma velha amizade são uns dos poucos prazeres do meu exílio. Esse senhor foi chamado de volta à pátria, logo depois. Seu amigo Koyang já tinha sido destituído de sua posição por um partido contrário. Ambos foram presos e submetidos à correção beneficente até suas mortes. Arquivistas.